uma coisa que vale a pena ressaltar, e aí entendam, claro, a gente teve no final 4 grupos na turma da noite, e entenda se o teu grupo faz parte disso ou não, tá? Só fechar esse link aqui, senão ele vai... Uma coisa que a gente sentiu falta, mas aí é uma consideração geral, e vocês podem começar a entender o quanto que isso ajuda ainda mais, tá, todos os trabalhos de vocês. A gente sentiu falta, tá, tanto na turma da noite quanto na turma da manhã. Na turma da manhã foi mais significativo, na turma da noite, como os grupos eram menores, estavam mais participando, estava mais ok. De manhã a gente começamos com 10 grupos, fechamos com 8, tiveram alguns trancamentos, a galera da manhã e tal, e muito grupo está com menos gente, assim, tem um grupo que está com 2, com 3. E aí, não que esse passo já tenha sido na aula online, mas assim, a gente sentiu uma falta geral de mais pesquisa com relação ao foco do tema, né? Então, assim, mais pesquisa com relação à modalidade de vela, mais pesquisa com relação à vela adaptada, mais pesquisa, por exemplo, não é inerente à criação de identidade visual, mas poderia ajudar vocês, mais pesquisa com relação a quais que são os esportes adaptados, que características visuais que tem, tá? Um ou outro grupo trouxe alguma coisa, deu uma pincelada, né? Qual que é a relevância disso? A gente teria Olimpíadas agora, vai ficar para o ano que vem, ainda é 2020, mas, assim, qual que é a relação disso com o momento olímpico, sabe? Então, assim, a gente sentiu um pouquinho dessa falta de mais pesquisa em cima do nicho, e uma segunda falta que a gente sentiu, assim, foi muito pincelado, assim, todos os grupos, alguns têm uma pesquisa legal, tá? Mas, assim, no geral, a gente sentiu que faltou um pouquinho mais de pesquisa de outras marcas que utilizem vela, por exemplo, outras marcas que utilizem barco e barquinho na sua como marca, até para vocês entenderem, a parte de criação de vocês foi super bem resolvida. Mas como é que as pessoas lá fora estão criando para o mesmo nicho de mercado? Ou estão criando com a mesma característica visual, sabe? Então isso aí foi um consenso geral de que a gente sentiu um pouquinho de mais... seria um pouco de mais apuro, assim, nesse campo. Porque em design a gente só consegue bater o martelo e firmar as coisas se vocês trazem esse conteúdo mais apurado. Se é só assim, não tem marca de vela em Brasília, a gente vai se destacar. O que vai se destacar? De repente, só as marcas náuticas aí já tem um bom número, sabe? Então, assim, é para a gente passar um pouquinho do passo do... Algo que eu vou falar vai parecer super fora de contexto, mas parar de ser só no criacionismo, não criacionismo, tá? E um pouco do achismo, assim. A gente quis fazer assim porque assim era colorido e divertido. Mas tem um porquê, sabe? Porque talvez a tendência do mercado é para isso, que talvez todas as outras marcas de vela utilizem isso, que talvez todas as marcas esportivas utilizem isso, sabe? Então você faz de uma forma mais assertativa. E aí a gente sentiu um pouquinho de falta, seria nesse campo. De resto, como o professor Noel já falou, acho que os trabalhos, inclusive, vou aqui fazer uma ressalva para os trabalhos da noite, tá? Trabalhos muito, muito bem elaborados mesmo. Fora, né, Cared, que fazer essa pesquisa também ajuda na hora de testar, né? Já poupa uns testes para você ver mais ou menos o que é que dá certo, o que é que não dá, o que é mais comum. Eu vou abrir com vocês hoje aqui um exemplo de marca que o cara criou, de padrão que ele fez. Ele fez pesquisa de mercado. Não parei para ler o TCC dele, eu vou abrir com vocês um TCC de trabalho final de design gráfico. Infelizmente, a gente não é um curso de graduação de 4 anos, para vocês terem que ter tempo para fazer isso, mas se vocês quiserem, vocês até podem. Né? Assim, eu quero fazer meu PI 4 lá na frente, e de repente eu quero dar para ele um pouco de TCC. Isso, inclusive, dá mais... E aí o cara faz pesquisa de mercado, pesquisando com colegas, designers e professores, assim, marca A, B, C e D. Com relação a esse contexto, a essas características, a essas palavras, qual marca que induz mais a esse processo, sabe? Então, assim, porque o design tem um lado muito artístico, né? A gente cria a nossa própria arte, mas também tem um lado de mercado. E aí é um pouco a gente entender, assim, o que funciona, o que é tendência, o que é certo lá fora, o que não deu certo, sabe? E a gente já consegue constatar isso por meio de pesquisa. Eu friso muito nessa tecla, assim,
porque eu estou fazendo mestrado nesse momento. Então, assim, a gente só consegue afirmar as coisas se tiver muita pesquisa, muita bagagem para trás, tá? Tirando esse detalhe também, aí é um detalhe, né? A gente sentiu que faltou um pouquinho mais de pesquisa, de resto de vocês, todo mundo de parabéns. Então, pessoal, hoje a gente vai vamos começar a tratar sobre um elemento bem importante, né, que é considerado dentro de uma nova identidade, são os itens acessórios, né? O que são os itens acessórios? Basicamente, esses itens são 3 elementos que formam todo o sistema de identidade visual. Quer dizer, não só a criação da marca basta para a gente criar toda uma imagem corporativa ao redor do produto da empresa ou da instituição que a gente está trabalhando. Você necessita de outros elementos que servem como colofão, como pano de fundo, como elemento de apoio, né, para dar um respaldo muito melhor à marca e que toda a comunicação corporativa da instituição ela seja muito mais completa, né? Só o carimbo não basta. Então, esses acessórios, né, eles estão formados pelos itens primários, secundários e os acessórios, né? Os primários são aqueles elementos fundamentais que a gente já viu dentro do processo de criação da marca e que eles vão ter digamos, uma repetição constante ao longo de todo o processo de comunicação, né? Então, tudo que vocês fizeram nesse primeiro momento, que faz parte da identidade de vocês, tanto o logotipo, o símbolo e a marca em si própria, né? São os elementos primários dessa identidade e são eles que vão reger, são eles que vão guiar todo o sentido da comunicação, porque é a partir deles que existe um desdobramento, né, para os itens secundários, que são elementos também muito importantes, mas que são elementos de apoio, né, que vão ser utilizados bem dentro da comunicação como uma aplicação complementar, né? Esses itens secundários são os tipos, né, as fontes, as tipografias que vocês escolheram, né? Todo tipo de material, todo tipo de suporte que vocês vão escolher para essa veiculação, né? A paleta de cores e os desdobramentos que essa paleta pode ter ao longo do processo. E, por último, os acessórios que vão fazer parte também de elementos complementares, que são os patterns, né? As padronagens, todos os elementos gráficos que, derivados dos elementos iniciais, primários e secundários, né? Mascote que vocês possam criar. No caso, a gente está trabalhando num produto muito específico, que eu acho que dá margem a esse tipo de elemento, né? Vocês sabem que o mascote, por exemplo, é um recurso gráfico muito comum, né, na área do esporte, né? Times, sobretudo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, alguns times já adotaram essa estratégia de comunicação, né? É um elemento que não é próprio da identidade, né? Mas ele, digamos, é um personagem que faz esse complemento e ele dialoga diretamente com o público, com os clientes, com as pessoas interessadas por aquele produto, né? Sim, e entendendo que, por exemplo, a gente tem um acesso a um público, talvez um público infantil e um público infanto-juvenil, que são membros participantes dessa modalidade específica, de repente conseguir atingir eles por meio de um mascote dá ainda mais peso, dá ainda mais versatilidade para o projeto visual de vocês, né? Em vez de simplesmente atacar para o projeto de criação normal, a gente, de repente, ter esse mascote pode ser de grande relevância para a comunicação do projeto como um todo, e aí eu diria até aqui como estratégia, né? Uma das coisas que o Mauro falou é que, de repente, uma das coisas que eles querem colocar para frente é eles começarem a dar mais acesso a mais público. E aí eu até levanto a bola aqui, porque os caras têm patrocinadores por trás. E aí o patrocinador vai lá e bota, sei lá, 50 mil por ano, 100 mil por ano num projeto desse, e ele quer saber assim, e aí, esse ano, quantas pessoas vocês atenderam? Né? Já tiveram uma época de atender 70, 80 pessoas. A média deles está entre 20 e 30, tiveram 33 naquela ocasião, antes da gente parar por conta do contingenciamento, sabe? Então,
para o patrocinador é interessante. E o próprio patrocinador está utilizando esse personagem para poder criar ainda mais, criar essa conexão junto com o que ele já está apresentando. Vai lá. Então, dentro desses acessórios, né, a gente tem primeiro as padronagens, né? Vocês, no caso, cada grupo, agora, nesse primeiro momento, vocês vão ter que desenvolver 3 padrões diferentes, para que vão ser depois aplicados na papelaria, né? E em algum outro elemento que vocês considerem importante. Lembrando, essas propostas de padronagem, nesse momento, vão ser individuais, está aí em destaque, né? Depois, vocês vão ter mais uma aplicação, que seria especificamente para redes sociais. Vocês vão criar um perfil, né? Um avatar para as redes sociais, pelo menos no caso Facebook e Instagram, né? E isso, dentro desse pedido, você tem aí um banner para a página, quer dizer, já uma arte, né? Além do perfil, vocês vão ter que propor um banner para a página de cada uma dessas plataformas e 3 posts, né? Chamando para divulgar um evento fictício do Vela para Todos, né? Depois, vocês vão ter, no terceiro momento, uma proposta de uniformes, né? Que seriam uniformes para os próprios funcionários e colaboradores, né? Vocês podem propor também um desdobramento desses uniformes, não sei, camiseta, que possam ser utilizados com voluntários. Isso já pode ficar também como a modo de proposta do grupo, né? Esses desdobramentos, esses adendos que vocês possam fazer em cada momento, sempre são bem-vindos. Então, criação de mockups para camiseta e viseira ou boné, né? No caso, dependendo do que vocês achem que é mais pertinente, né? Ou outras peças afins que vocês considerem que sejam interessantes propor nesse quesito, né? Quarto elemento vão ser aplicar a identidade que vocês já criaram, né? A marca que cada grupo já criou. Vocês vão aplicar essa identidade para outras federações, né? É porque o projeto, galera, a Federação de Vela Adaptada, ela tinha 5 polos no país, tá? Tinha lá no Rio de Janeiro, tinha em Belo Horizonte, tinha no Recife, se eu não me engano, uma cidade de São Paulo e aqui em Brasília. Eles tiveram aquele momento do pico, começaram lá em 2012, 2013, né? Tiveram aquele momento até o pico olímpico ali em 2016, só que aí o que aconteceu? Nas outras cidades, os caras prepararam só os velistas de ponta, né? Só os esportistas, e não tiveram tanto esse foco no impacto social. E aí, por conta de patrocínio e números e tudo mais, os outros 4 polos fecharam e o polo de Brasília continuou, porque tinha esse viés muito mais social do que o esporte propriamente dito, só como esporte de alto rendimento. E aí, uma coisa que eles estão começando a fazer, o pessoal da Federação de cá recebeu muito material, começou a mandar para BH agora, e a ideia é que o projeto cresça novamente, tá? Até pensando nas próximas Olimpíadas e Paralimpíadas. Então, o que a gente quer fazer é tornar o projeto de vocês visualmente viável para que eles possam, no passo seguinte, com esse crescimento, utilizar esse projeto também. Então, assim, ver pequenas adequações que vocês têm que fazer para... eu fiz a Federação Brasileira de Vela e ela tem muito a ver com a cara de Brasília. Como é que esse projeto visual seria adaptado para Belo Horizonte, ou para Recife, ou para São Paulo, ou para o Rio? Entendeu? E o último, senhor Noel. O último seria um mascote que vocês vão propor. Aí fica, esse é totalmente livre, né? Digamos, eu acho que vai ser bem legal para a gente surpreender ao cliente. Eu acho que esse é um elemento que eles não esperam, né? Eles estão esperando só a marca e as aplicações da marca, mas eu acho que propor para eles um mascote vai ser uma coisa muito legal. Com certeza, eles vão assimilar muito bem essa nossa proposta, ok? Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Esse aqui eu lembro porque eu assisti a Olimpíada completa de Moscou em 1980. Eu estava na praia quando isso, em Cuba. E esse ursinho Misha, eu lembro que
na cerimônia de abertura dos jogos, eles fizeram um mosaico gigantesco na arquibancada, né? E no final, no encerramento, também apareceu o ursinho Misha chorando, né? Porque o jogo tinha acabado e eles fizeram, no mesmo mosaico da arquibancada, eles conseguiram fazer com os papelões coloridos, fazer com que uma lágrima caísse do... Esse vídeo está no YouTube, se vocês podem procurar essa cena que é bem emblemática do jogo. Então, esse ursinho, ele foi personificado, ele participou em todas as instalações, né? Sempre tinha uma pessoa fantasiada, né, com o figurino, fazendo a mediação com o público, né? E um elemento que também acompanhou a identidade visual em vários momentos, né? Esse aqui, o Kobe, que foi para os jogos no Japão, 92, né? Bem interessante, também mais simples, né? E aqui no peito 92 dele... é o da... segura aí. 92 é Barcelona. Quem fez foi o Javier Miscal, se eu não me engano. Aí eu falei aqui tem um detalhe. Né? Barcelona. O Japão tá lá na frente. Esse aqui... Esse cara, ele já era um... Vou falar um palavrão, você sabe que eu falo quando eu tô empolgado. Ele já era um na Espanha, tá? Ele foi convidado para fazer toda a identidade visual das Olimpíadas. E aí, além disso, ele conseguiu colocar eu já ia passar o vídeo já. Ele conseguiu colocar também o desenho do mascote, que já era um mascotinho que ele utilizava, e acabou se tornando um mascote não só nacional, né, mas mundial. Esse aqui que está no peito é a identidade do evento. Então, eles vincularam diretamente a identidade da Olimpíada no peito do mascote, né? Esse aqui é bem mais recente, né? Que foi aqui no Brasil. Uma pena que esses... Eu lembro que quando eu acompanhei as Olimpíadas, eles não foram muito divulgados, esses mascotes, né? Eles foram criados e não tiveram um apelo muito grande. Não tiveram uma repercussão assim muito presente na... Teve até um negócio do nome deles, não teve não? Uma votação para escolher o nome deles. Eu me lembro assim, de ter um marketing legal em cima. Eles saíram na moeda, teve uma moeda especial, eu tenho ela aqui, a de R$1 com a carinha de cada um. Bom, eu lembro bastante deles. Não, teve, assim, mas assim, eles não tiveram um apelo tão grande. Falando no próprio evento, não dava para ver muito nas instalações. Eu lembro que eu acompanhei, eles, digamos, não repercutiram muito dentro do próprio evento, assim, né? Esse aqui já para esse ano, né? Que ainda está em suspense. Vai ser 2020, mesmo acontecendo em 2021. Mas ela vai manter o nome, inclusive. Vai ser adiada, né? Vão adiar só a data. Vai ser ainda a Olimpíadas de Verão, né? Ela vai ser realizada entre julho e setembro. Se eu não me engano, manteve a mesma data. Eles vão atrasar em um dia. Ia começar no dia 16 de julho, vai começar no dia 17 do ano que vem, e acabar dia 15, 16, vai acabar no dia 14. E esse aqui é o coração da Angelina. Esse daí... Tá querendo infartar já. De tanta coisa que a gente vai pedir para vocês. Podia ser o Itmalia também. Vamos transformar no mascote do... Vamos transformar no mascote do PEI2. Quero infartar. Carelli, faz uma gentileza. Fala um pouquinho para a galera como vai ser essa né? Como é que a gente vai cobrando essas entregas aí desses 5 elementos que a gente está... Vamos voltar aqui. A gente está pedindo 5, né? Mas na verdade eles se desdobram em mais materiais, né? O que acontece? Hoje a gente vai falar com vocês sobre padronagem, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. O Noel já deu isso aqui em ferramenta com vocês, a gente inclusive vai postar os vídeos. A gente vai divulgar para vocês os vídeos. A gente achou mais material e mais tutorial, tá? Deixa eu falar sobre o que a gente vai cobrar de cada um e na sequência eu volto para falar sobre os padronagem, tá? A gente vai pedir para vocês
todo mundo vai de forma individual produzir 3 padronagens, tá? E aí o que eu queria pedir para vocês é que tentem entender o quanto vocês conseguem criar possibilidades visuais diferentes entre elas. Porque assim, vou criar uma padronagem meio com caminho de azulejo, e aí um tem o fundo azul, no outro tem o fundo branco com as coisas cor-de-rosa, e no outro tem as coisinhas amarelas. Não tem uma variação entre esses caras. Eu vou mostrar para vocês vários... Já dou a palavra já para o Marcos. Eu vou mostrar para vocês várias possibilidades de padronagem e de pattern, inclusive alguns que fogem um pouquinho dessa regra de ser um quadradinho ou mesmo um azulejinho, tá? Eles são quase ilustrativos, mas a gente entender assim, que criar um padrão e uma padronagem é criar um elemento que tenha a ver com a identidade visual que vocês criaram, tem a ver com as aplicações onde elas são possíveis, mas vocês podem abrir um pouco o leque. Tá? Então, vocês vão criar de forma individual 3, tá? Todo mundo vai criar 3, e aí na semana que vem a gente já abre esses caras para vocês escolherem 3 ou 4 do grupo, segundo a quantidade de pessoas que tem em cada grupo, tá? A segunda que a gente vai cobrar de vocês, essa vocês já podem começar e já podem abrir, até para já começar a subir o material que vocês já fizeram até esse ponto, para ver o quanto ele está funcionando. Vocês vão fazer as redes sociais, tá? Vocês vão abrir um perfil no Instagram e um perfil no Facebook. Professor, mas a Federação Brasileira de Vela já tem. É que a gente não vai ter acesso a dois para poder mexer. A gente vai fazer já online, para quando vocês apresentarem para o cliente, vocês já tem uma lá. Pode botar assim, FBVA PI2 Grupo 1, FBVA PI2 Grupo 2. Não tem problema não. Mas é mais pelo seguinte, de vez em quando vocês criam e de repente criam no mockup ou faz direto no Photoshop, e aí quando vocês começam a subir o material para a rede mesmo, vocês veem assim, que está desencaixado, tem um botão que fica na frente, tem um menuzinho que não deixa você ler a parte de texto. Então, para vocês fazerem já subindo, para vocês verem o que está funcionando ou não. Tá? E aí, para as outras semanas, vai ser uniforme na sequência. Passa aí, Noel. A aplicação para as outras federações, para a última semana. E aí, olha só, o mascote, a gente está contando aqui mais ou menos 4 ou 5 semanas para frente, tá? Vai ser quando a gente vai estar encerrando para poder apresentar. O mascote é um bônus, tá? Para quem conseguir chegar nele e criar, legal, mas ele não é um dos itens obrigatórios. A galera da manhã já está se cotizando aí, a galera vai fazer, inclusive, boneco de pelúcia para levar no dia da apresentação, viu? Vamos lá. Marlisson estava com a mão levantada já tem uns 10 minutos já. Pergunta, Marlisson. Essa padronagem é o pattern? Sim, tá? A gente chama de padrão de padronagem ou de pattern. E aí, inclusive, hoje eu recebi mais 2 outros nomes. A gente pode abrir aqui, mas é mais uma questão de nomenclatura. Diga, Angelina. Em relação ao item 2... Uhum. Conta lá nas redes sociais. Pergunta. Tá. Aí, o mínimo é Facebook e Instagram, certo? Uhum. Pode ter outras redes? Pode. Se você quiser criar, cria aí. Pro Twitter, pro YouTube, pro Snapchat, pro Viker, que é aquele russo. Pode criar para aquele da China também. Não, tô falando assim, pode criar para os outros. Até porque tem variações. Se você vai criar um banner para o Facebook, por exemplo, ele serve para o Twitter e serve para o YouTube. A única coisa que vai ter que variar é a quantidade de pixels e tamanho. De repente, alguns são um pouquinho mais altos, tem outros que são um pouquinho mais largos. Mas o que você criar aqui, ele automaticamente quase serve, né? Tem pequenos ajustes. Tá? Mas a gente vai cobrar como obrigatório Facebook e Instagram. Tá. E aí, questão do item 5, que é o mascote. Uhum. Né? Ele é acessório, mas seria interessante apresentar, certo? Sim, ele é um item não obrigatório, tá? Para quem conseguir chegar até ele, bônus, um ponto a mais para quem quiser e tudo mais, mas ele é um bônus, assim. Até porque a gente sabe que esses 4 primeiros vão dar um trabalho suficiente para as próximas 4 semanas de vocês. E aí deve quando a gente já vai estar ali na véspera da apresentação. Entendi.
E em relação esses são os itens obrigatórios, né? Para entrega. Pode ter mais coisas? Pode. Okay. Tem uma galera que fez backup já de aplicação na vela, pode usar número, não pode usar número áureo, o Rafael tá falando. Aí, ó, quebrou o cara do grid. Mas o cara pode usar o grid sem usar o número áureo. Tem outros grids que não usam o número áureo. Usa pi, usa porque ele é obcecado por proporção áurea, Carete. Usa a proporção lá do número do Lost. Eu não lembro como é que é o nome do matemático lá. Ela também cria uma padronagem legal. Do Lost, né? Ele é obcecado com padronagem áurea, né? Proporção áurea. Vai fazer o quê? Ô, capa. Beleza, galera? Ó, a Angelina botou aí o videozinho do Misha chorando. Tem o vídeo dele na abertura também. Depois, se vocês quiserem olhar. Se vocês botarem Misha Olimpíadas ou Misha Encerramento Olimpíadas, tem inclusive uma reportagem da Veja que explica por que a gente nunca mais vai ter um mascote igual o Misha. E aí tem uma questão de caracterização. Foi, assim, já tinha mascotes anteriores, tá, galera? Acho que desde 50 e poucos tem o mascote também. Mas o Misha ele foi muito icônico por como ele foi participativo dentro das Olimpíadas, sabe? Então, é entender também isso assim. É meio que como que eu posso utilizar isso para o mercado, né? Mas assim, como é que eu posso utilizar um mascote para divulgar mais o meu produto, né? Eu vou botar, sei lá, lojas Telecel e eu vou botar um cara vestidão de bonecão do iPhone, assim. Mas criar um mascote chamativo, você cria outras possibilidades. Quer ter uma ideia? Eu não vou lembrar quem que é, eu lembro do case específico, assim. A campanha da gotinha contra a poliomielite, ela só foi um sucesso nos anos 80 e 90 porque eles criaram um mascote. E aí o mascote conversava diretamente com o público para o qual ele era destinado. A gente só fizesse uma campanha com cara de Ministério da Saúde, para que todas as crianças tenham que tomar gotinha, porque senão elas vão ter paralisia infantil, não tinha funcionado. A campanha só funcionou porque ela tinha um mascote. O que eu queria falar com vocês? O Noel já passou na aula de ferramenta com vocês alguns vídeos sobre padronagem. A gente vai deixar eles como tutoriais para vocês. Eu queria... Não precisa abrir os dois. Pode abrir os dois, porque a gente vai ter tempo disponível para isso. Mas eu queria abrir, antes de começar essa história, alguns cases que usaram o padrão ou a padronagem, né? O que eu sempre lembro e que é legal e relevante de compartilhar com vocês, e aí foi como que eu cheguei nesses outros cases aqui, é dessa empresa, desse estúdio roxo, né, um estúdio de branding e design, e aí eles são muito focados, os 3 exemplos que eu trouxe são de marcas que eles criaram, vai ter uma outra infinidade de outras agências e estúdios que criaram padronagens para suas marcas e para os seus clientes, né? Mas eu cheguei neles exatamente porque isso aqui. Eles trazem essa reportagem, né, quais são os principais elementos na hora de criar a identidade visual da marca. Eles têm todos que a gente falou junto com vocês, né, criar logo, o logotipo ou a própria marca, criar paleta de cores, criar e usar fotografias que tenham a ver com o teu público ou o cliente do teu cliente, a parte de tipografia, a criação dos ícones e tem os patterns, tá? E aí eu sempre chego no exemplo, e aí eles estão aqui em cima, que é o exemplo do pessoal da Louis Vuitton, que eles criaram essa identidade ou esse pattern das 3 florzinhas e elas se repetem. Olha só, a gente tem essa florzinha branca pequenininha aqui, tem uma para cada um, tá? Eu não vou saber especificamente qual é, mas eu sei que tem um tipo de flor para cada um desses ícones florais que eles criaram, tá? Então eu tenho essa florzinha branquinha aqui, eu tenho o negativo dela na época da florescência, que aí tem essa segunda camadinha aqui atrás, eu tenho essa flor maior, e aí isso vai junto com a própria marca. A marca da Louis Vuitton, ela se confunde com o próprio pattern criado por eles.
E aí eles vão usar esse pattern e esse padrão basicamente em todo o material, né? Eles vão ter desde o estampado que vai nas bolsas, o papel, né, papel vegetal, papel de seda que embrulha as bolsas na hora de entregar para o cliente, as sacolas, a padronagem que vai como identidade visual das lojas. Então, você cria um elemento de identidade visual que vocês podem utilizar como elemento assim, só para deixar distinguido, assim. Vocês vão criar um ícone, um elemento que ele pode ser utilizado como pano de fundo para todas as outras criações. E aí ele está mais exemplificado nesses outros exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Todos os 3 que eu vou trazer são desse estúdio roxo. Gostei muito do material que eles trouxeram. Opa. Esse aqui. Olha lá. Tá compartilhado aí? Tá. Esse aqui que eles criaram é da Hop Lovers, tá? Que é uma marca de cerveja de amantes de cervejas lupuladas, tá? As cervejas mais amargas. E aí o que eles fizeram? Eita. Ah, tá. É porque aqui eles usaram como exemplo usaram como texto, e tem a marca deles aqui. Hop Lovers. Está compartilhado, não está compartilhado. Porque estava na matéria e não aqui. Compartilhado com vocês. Olha lá. O que eles fizeram, tá? A minha deles é a logotipia Hop Lovers. Eles têm um íconezinho que é esse lúpulo ou essa sementinha aqui, tá? E aí, olha só. O pattern deles aumenta. Olha só, o pattern deles é esse aqui, ó. É esse conjuntinho de beer, Hop Lovers, a marquinha, que é o próprio símbolo deles, as 2 garrafas e o lúpulo gigantão. Aí tem essa divisória do padrezinho ou do mestre cervejeiro, não sei, um ícone de premiação, porque a cerveja deles é uma cerveja premiada, e as 3 taças ou as 3 tulipas da cerveja. E o que eles fazem? Eles vão poder repetir isso aqui infinitas vezes em vários materiais. E aí, olha só, eles só pegam esse mesmo padrãozinho aqui, e aí eles repetem com aquele entrelaçamento de olhinho, né? Vai um descasado do outro, e aí eu posso utilizar isso aqui em várias coisas. Olha lá. Marquinha, tá? Só a marquinha. O pattern, que seria esse cara aqui, que é quase um rótulo, mas olha lá, é um pattern que tem vários elementos simultâneos acontecendo. E aí eu vou colocar eles descasados, e eles podem funcionar para... Cadê mais material? Olha lá, para o envelopinho que está aqui atrás, para o material de papelaria, pode funcionar para as lojas, pode funcionar para os cardápios, tá? Então, você cria um material visual como se fosse uma foto, como se fosse um material que vocês mesmos vão utilizar como suporte para todo o material de identidade que vocês precisam criar. Eu preciso criar um cardápio? Eu tenho um fundo para colocar. Eu vou criar um cartão? Eu tenho um fundo para colocar. Mockup não. O mockup pode ser utilizado, mas o mockup não é a palavra. Olha lá. Cartãozinho de visita dos caras, aplicação para as próprias redes sociais, tá? A caixa. Então, assim, é utilizar do próprio elemento criado, padrão ou pattern, para ter um elemento visual chamativo, interessante e que conversa diretamente com a marca. Mais do que eu pegar uma fotografia, ou mais do que eu pegar um ícone pronto qualquer, como é que eu crio algo que conversa diretamente com a minha marca, tá? Deixa eu compartilhar esse segundo exemplo aqui. Esse daqui é um projeto deles para essa marca Decor Light. Tá? A marca deles é basicamente tipologia, e aí tem um elemento que salta aos olhos, tá? É esse retângulozinho com as bordas arredondadas aqui, e que ele é uma repetição, ó, da própria letra O. Aí vem cá, ó. Olha lá.
a marquinha Decorlight, tá? Eu tenho esse retângulo que está fazendo esse pano de fundo para a própria palavra light. Ele é uma ampliação da própria letra O da marca, e eu transformo esse elemento num elemento de padronagem. O que eles fazem? Ó, é um elemento de 1, 2, 3, 4 linhas por 4 colunas. Eu só repeti e eu espichei essa letrinha O deles aqui. E aí eu utilizo a cor da paleta de cores que eles também criaram para a própria marca. Vocês vão criar uma paleta de cores para a marca de vocês? Dando a paleta de cor para a marca, uma paleta de cor acessória? Tá? Como é que eu utilizo isso no Pattern? O Pattern deles é super simples. Ó. São 16 retangulinhos arredondados e eu tenho 3 encaixezinhos de cor. E aí eu posso utilizar ele para composição junto com fotografias. Eu posso utilizar ele para todo o material de papelaria. Eu posso utilizar o cartão, o papel, para o material digital. Ele vai para o papel timbrado, ele vai para o caderno da minha empresa. Então eu crio um elemento visual que conversa diretamente com a marca que eu criei, dando ainda mais essa identidade. Olha lá, no próprio cartão, muitos de vocês fizeram uma ondinha, muitos de vocês fizeram o uso de uma das cores. Eu não posso criar um pattern. Eu utilizar esse pattern como elemento visual de aplicação junto com a minha marca, com meus elementos. Tá? Olha lá, se eles não criaram a paleta de cor antes, criaram a partir do momento que eles criam, de repente, o pattern, olha a aplicação da paleta de cores aqui. Tá? Super simples, super sóbrio, é só um bloco gigante da mesma cor, mas eu estou aplicando para a minha marca, para os meus usos, todas as possibilidades da marca que eu criei, da paleta que eu criei e do padrão ou padronagem que eu criei. Tá? Vai de sacola, vai caixinha. Eles podiam usar como elemento que de repente fosse tipo uma marquinha d'água que vai no cantinho. Eu não precisar ficar impregnando a marca propriamente dita, eu posso usar só um pedacinho do patternzinho. Tá? Fachada da própria loja, ou fachada das lojas, no próprio site. Tá? Ele vira um elemento decorativo também, por assim dizer. Aplicativo, só um descanso de tela para os funcionários e tudo mais. Esse aqui é o próximo, é do armazém 515. O que eles fizeram? Da marca, posicionamento, tom de voz, logotipo. E aí, olha só. Esse aqui, como a marca é só o nome do próprio armazém e um numeral, que de repente deve ser, inclusive, um numeral físico, né? O numeral do endereço onde esse armazém começou, onde ele está hoje. Né? Então, que elementos de marca que eu tenho? Eu tenho o próprio nome, a própria tipografia ou tipologia, e eu tenho os numerais para poder usar. Olha só aqui do lado, já devidamente aplicado, essa é a padronagem deles. Olha lá, marquinha, e aí eles criam esse elemento, ó, é um elemento, inclusive, tipo azulejinho, tá? Eles estão pensando em esqueminha bem ápice no tom, assim, eles vão criar aqui, ó, é sempre a letra A do nome do armazém, e esse 515, sendo que, aqui a gente estudou ali um pouquinho de manhã, eu tenho que ter sempre pelo menos 2 elementos ligados a uma continuidade. 5, aí o 5 liga com 1 e o 5 liga com 5. Esses 2 não estão conectados, mas olha só, esse 5 aqui, ele está ligado com esse 1. Esse 5 aqui está ligado com esse 1, ele até liga com o outro, tá? E aqui ele fez um padrãozinho com 6 quadrantezinhos, ó. Eu tenho um quadrante aqui, eu tenho um quadrante, eu tenho um terceiro quadrante, um quarto, um quinto e aqui no cantinho um sexto quadrante. Tá? Ele até brinca com a história dos azulejos, ele está só reorganizando no espaço, lembrar das aulas de ALV do semestre passado, tá? Como que a gente cria aquele padrão de azulejo, só brincando de rotacionar os elementos que eu tenho. Eu sempre trago como exemplo o ápice do pão. Ele fazia isso não só pegando um elemento e rodando, né? Ele pegava esse mesmo elemento, espelhava, virava, rotacionava, mudava o ângulo, e aí cada vez que ele repetia em um sozinho, 4, 8, 12, 16, essa própria brincadeira de como é que eles se reorganizam, você cria essa liberdade de possibilidades. Se a gente for pensar, aquele dali que tem 6 quadrantezinhos, eu tenho 6 possibilidades, né, que eu crio para cada quadrante, vezes 5
outras possibilidades da sequência, vezes outras 5, vezes outras 5, ou seja, tem infinitas possibilidades que eu posso utilizar, tá? Não infinito, né? Mas matematicamente é um número exponencial que às vezes eu posso utilizar. Olha lá, para o próprio fundo de papel digital, né, dos tablets, dos garçons, eu não sei quem está entendendo, né, ele funciona vertical e horizontalmente, eu posso organizar ele para maior ou para menor, para aplicação para os telefones. Esse mockup aqui, inclusive, é bem, todo mundo usa, né? Eu utilizei isso daí. Material de papelaria, e olha só, ele pode ser tanto um elemento mais chamativo, como o cartão, ou ser só um elemento do cantinho aqui, ó, de um lado e do outro. Papelaria de novo, no próprio cartão, ele acaba se tornando um elemento mais chamativo. Na verdade, é o meu áudio que está falhando, na verdade está seco, está bem baixinho. Já já eu tomo um gole de água melhor. Uma fachada grande, então aí a gente tem o próprio elemento do pattern como elemento visual. Tá? É o mais chamativo aqui, é tão grande quanto a própria marca, o pattern criado. E dá 30 segundinhos, vou pegar uma água aqui, eu volto aqui que eu tenho que abrir um outro exemplo com vocês. Fica aí. Começando a ficar seco, eu vou falando, a garganta vai arranhando. Vai ficar variando só o áudio aqui. Mas é do equipamento, né? Do equipamento biológico. Vamos lá. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, os exemplos de vídeo que a gente vai trazer, eles são super criar os quadradinhos, né? Meu hardware está com problema. O software aqui tá bom ainda. Meu hardware, 37 anos, bicho. O hardware está começando a dar uma capengada aí. Vamos lá. Os exemplos que a gente vai trazer para vocês, dos vídeos, dos tutoriais, são bem nesse esquema meio Axbucão, tá? Vocês vão pegar e vão criar aquela padronagem meio quadradinho, um quadradinho do lado do outro. Mas eu queria trazer para vocês dois exemplos que eu gostei muito, tá? Um é um TCC que o cara fez para o trabalho final de design gráfico dele. Ele fez uma daquelas marcas de cidade, ele fez sobre o Balneário Camboriú. Ele deve morar lá, ou deve gostar muito da cidade. E eu, propriamente, gosto muito das tais das marcas cidades ou das marcas país, tá? Eu vou até abrir ali. Tá, eu uso como exemplo dentro do TCC, eu abro e comento lá. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Esse material está bem completinho, eu vou deixar ele para vocês, tá? E aqui tem um comentário que a gente fez no começo da aula sobre essa história de pesquisar um pouco mais, tá? Pesquisar tanto outras marcas e outras aplicações que essas marcas fazem. Ele fez muito isso no trabalho dele, até chegar nesse sisteminha do padrão, ó, e do pattern que ele acaba utilizando e criando, não só de criar a marca, mas de criar esse elemento visual do padrão e do pattern. Mas também de pesquisar como é que outras marcas funcionam ou não funcionam, e aí como é que ele aplicava isso para o projeto dele. Deixa eu chegar aqui, estou passando rápido assim, quem quiser ler com calma, é um projeto muito completo, viu? Eu parei para poder ler, inclusive, para fazer para vocês, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Vamos lá. O que ele pegou como exemplo número 1, tá? É essa marca São Paulo, que é do Ministério da Cidade, ou do Ministério do Turismo, lá da própria Secretaria de Turismo da própria cidade, tá? Ressalva minha, professor Bruno Caretti. Eu acompanhei esse projeto na época que ele foi lançado. Ele tem uns pequenos errinhos, mas é mais detalhe do que o todo geral, tá? Mas ainda é um projeto muito válido. O que ele analisou da marca São Paulo e da marca Cidadezinha aqui, tá? Ele viu que tinha elementos repetidos. Sim, parece meio que você está vendo a cidade de cima. Tem uma aplicação que funciona, mas assim, ela tem umas coisas de identidade que eu acho que cabe uma ressalva.
mas é minha opinião própria pessoal, tá? Então ele viu assim, ó, que ele tinha elementinhos que se repetiam e que essa história de repetir os elementos podia ser utilizada em favor de eu crio uma marca e aí eu uso esses elementos repetitivos para criar variações. E a ideia de você ter não só uma cidade, mas esse sloganzinho atrelado aqui. Ele faz um processinho de criação do padrão dos azulejos, que São Paulo já tinha utilizado, e tem lá no handbook, né, no livro da marca São Paulo. E aqui tem, ele faz um levantamento da marca São Paulo, mas depois ele faz da dele, de quais são as palavras ou quais são os valores inerentes à marca dele. Tá? Uma coisa que a gente não puxou muito de vocês, mas que a gente queria que ficasse implicitamente entendido, é que assim, lá atrás vocês criaram um mapa mental, lá atrás vocês criaram um painel semântico, lá atrás vocês criaram um moodboard. O quanto que as palavras que vocês escolheram lá atrás está designada na marca de vocês. Ou ela não está diretamente designada na marca que vocês criaram, o quanto ela pode ser designada nos elementos acessórios que vocês estão criando agora. Para esse projeto dele, ele se utiliza muito disso. Tá? E aí, vamos lá, olha só. Eu sou apaixonado por essa história das marcas cidade, das marcas país. Eu acho essa marca do Peru uma marca fantástica. A campanha que eles fizeram é linda, os vídeos que eles fizeram é fantástico. Procurem, tá? Eu vou ver se esse do Marca Peru e do Marca Brasil, eu acho que a gente tem um semestre passado, que era muito ligado ao Ministério das Cidades, e aí a gente tinha um materialzinho mais referente a isso. Esse do Marca Brasil aqui, eu não vou lembrar o nome do cara, é um cara do Rio de Janeiro que criou. Deixa eu puxar a informação aqui, só para não errar com vocês. Brasil. Vou pegar o nome. Ele é de um. Ele é de um. Marca. Não é Marca Brasil, Marca Turismo Brasil. Esse cara aqui. Dois segundinhos, só falar o nome do cara. É porque teve uma. Deixa eu colocar aqui. Um segundo, galera. É do Kiko Farcas, tá? A marca de 2005, encomendada em 2004. E ela teve um redesign, um refresh em 2010, tá? Essa marca Brasil aqui. Ela antes era tudo chapadinho, depois ela deu esse degradê entre as cores aqui. O projeto dela é muito bacana, o Kiko Farcas é um designer super renomado no país, já ganhou vários prêmios, e aí ele recebeu do então presidente na época o convite para fazer essa marca Brasil. Ficou durante todo o governo dele, foi refeito em 2010 e ficou até agora, o nosso ano passado. E aí no ano passado os caras quiseram fazer um redesign dela, usaram, é muito assim, a marca que o estagiário fez, e aí eles tiveram um problema, ela foi barrada. O cara que era dono da fonte original que foi utilizada, falou assim, ó, não liberei aí não. Não liberei aí, pode tirar do ar. E não negociou, falou assim, bota um preço. Não, o cara falou assim, não negociei, pode tirar do ar. Se tiver qualquer coisa que seja referente a esse projeto, só tiraram a minha tipografia, eu vou entrar com o processo também. E aí o cara não passou. Que é a marca da Embratur, marca ligada ao turismo Brasil. E aqui tinha uma coisa sobre as cores, diversidade, era bem legal. Eu lembro e eu gosto muito dessa história das marcas dos países, porque em 2000 e... eu não vou lembrar, 2001, 2002, 2003. Eu lembro que eu estava no comecinho da faculdade. Teve uma marca sobre o projeto Antártico Brasileiro. Não necessariamente uma marca país, mas tinha a ver com Antártida. E aí eu criei, na época eles não disseram quem foram os finalistas, né? Já disseram quem eram os selecionados. E aí só tiveram 3, um cara ganhou, e na época a premiação era uma viagem para a Antártida. Era o meu sonho já. E aí, assim, eles nunca jogaram, mas eu teria ficado entre os 3 finalistas.
E aí eu sempre gostei muito, né? Eu acho que tem uma consistência muito legal. Seguindo aqui, ele pontua muito conceito em termos de imagens reais que tem a ver com ele, da temática, e aí ele cria essa história da cidade vetor, né, de fazer esses pequenos íconezinhos que tem a ver com a cidade, aqui, por exemplo, Nova York, mas quanto que eu consigo criar isso para um projeto dele, né, e aí quanto que vocês conseguem criar esse projeto de vocês, né. Ele destaca visualmente as palavras, e como é que ele traduziu essas palavras, tem essência, e aí o que seria essa tradução visual para essência? Tradução visual está duas outras palavras, alegria e descontração. Ele usa um exemplo de um cartaz da Coca-Cola, sabe? Mas que tem a ver com esse projeto dele. Quanto que essas palavras que vocês selecionaram lá atrás tem a ver com o projeto de vocês? Está inerente e aplicado à marca? Está inerente e aplicado a esse pattern que eu vou criar agora? E aí como é que vocês conseguem criar em cima disso, tá? Ele criou algumas diretrizes visuais em termos de cor, em termos de semântica, em termos de iconografia, em termos de textura que as coisas teriam que ter, né? Então ele botou lá, por exemplo, arredondada, linguagem descontraída, variação de tamanhos, e ele vai para o projeto. Primeira coisa que ele faz é rabiscar a mão, e aí entendam quando a gente pede para vocês, galera, treina na mão, tá? Faz na mão, a gente pediu para todo mundo, ó, treinem, cada um vai entregar 10 páginas de testes de marca, para que vocês se permitam mão livre no primeiro momento antes de ir para o software, né? Aí ele cria essa primeira marca vetorizada, tem a história de ter os elementinhos ali no próprio desenho da marca, faz uma variação com cores e com outros objetos, testa a aplicação para ver se funciona, testou para o primeiro elemento que era o BC, ele faz o resto da tipologia para o padrão dele, não está ainda, vou colocar agora para vocês, tá? Eu vou disponibilizar. Faz um teste com 2 paletas de cores, entende qual que mais funciona, testa se tem fio ou se não tem fio, testa de novo nas aplicações para ver o que poderia funcionar visualmente em várias aplicações, porque de repente na tela está super bonitinho. Tem aplicação para os grandes formatos, tá? Aí ele testa, vai de novo, rabisca de novo, e aí ele começa a chegar nesse elementinho aqui, ó, que tem a tradução dos elementos que ele queria. E aí, olha só, galera, ao mesmo tempo que ela é uma marca, ela já é quase uma padronagem. Mas o que ele vai fazer? Ele vai retirar esses elementos, ó, esse Cristo Redentor, o cara Casa Delta, os pássaros, os teleféricos, a pessoa pulando de paraquedas, o trenzinho, a estação ferroviária, aquela árvorezinha que é tipo... O nome dela seria Curitiba, né? Que é esse pinheirinho muito típico do sul do país, né? As igrejinhas e tudo mais. E aí ele não só define a marca, mas ele transforma ela, retirando esses pequenos elementos, nesse padrão aqui. Olha só, é um padrão super duro dos azulejinhos quadradinhos, mas cada um, ó, é um pedacinho do elemento da marca que estava lá em cima. Alguns são só formatos, eu tenho um círculo aqui, eu tenho um quadrado aqui, eu tenho esse meio círculo recortadinho, mas todos eles conversam com a marca que o cara criou lá em cima. Tá? Ele cria lá, ó, um patternzinho que eu posso repetir e utilizar ele de várias maneiras possíveis. E não só criando um e repetindo ele, tipo, azulejinho que eu vou dobrando. Tá? Copy e cola. Eu crio vários, olha só, se num que eu crio com 4 eu tenho 4x4x4x4, 16, 64, 3000, alguma coisa, quantas possibilidades eu tenho de recomposição desse patternzinho aqui, tá? Então, eu vou disponibilizar esse material lá para vocês, tem muita coisa, a versão final é ainda mais elaborada. E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês também, a luz agora está toda estourada, é o seguinte, não só de pensar nesse que é super rígido e super quadradinho, mas o seguinte, hoje em dia a gente fala muito de padrão de pattern, a gente tem sempre essa história do azulejinho na cabeça, mas e se esse nosso pattern, ele for ainda mais inspiracional, ainda mais fora da caixinha? Trazendo aqui para vocês, são 20
inspirações de pattern em design gráfico para vocês entenderem assim, eu preciso fazer só o azulejinho ou eu posso trazer outros elementos, tá? Alguns deles, inclusive, são quase, galera, ilustrações, tá? Para a marca, a gente tinha uma coisa muito rígida e muito durinha, de ser completamente contrário a uma ilustração, de ser o mais carimbinho possível, mas nesse momento, vocês podem dar uma liberada e olha só, vamos dizer que o pattern são várias ondinhas azuis, né? Para lembrar o meu projeto de vela e as ondas do Lago Paranoá. Eu posso começar a aplicar textura em cima disso? Eu posso começar a aplicar variações de paleta de cores, né? Que de repente a de vocês é um azul bem escuro, um azul mais clarinho, um tom de cinza. Posso aplicar variações? Olha que lindo esse pattern aqui, cara, para imprimir no A4 e botar na parede, sabe? Para criar um lambi-lambi tamanho A0 assim no papel e colar em todas as paradas de ônibus de Brasília. E ainda tem a ver com um pouquinho da geometria da cidade, sabe? Então assim, você consegue criar umas coisas mais legais. Posso criar de repente ele com um pattern com mais abstração do que uma coisa muito rígida e muito dura. Posso criar um pattern de repente com uma linguagem mais modernista. E olha só esse aqui, por exemplo, ele até conversa com Brasília, que tem o congresso aqui no meio do caminho, né? O pattern não precisa ser algo rígido e duro, assim, vou criar um padrão de ondinha, vou repetir ele 4 vezes, fundo azul, fundo verde, fundo branco. Olha que lindo isso aqui, cara. É para criar pôster e botar no meu... Eu queria botar no meu quarto, sabe? Quanto que vocês conseguem criar isso de vocês? Olha aqui uma versão super minimalista. Vamos dizer que vocês criam um, e aí o elementinho de vocês é um quadrado. Não precisa ser um quadrado rígido, pode ser esse meio pincelada feita à mão, sabe? E aí, só de repetir, lembra lá, aula de análise da linguagem visual, eu vou criar uma similaridade, não uma repetição dura. Olha lá, ainda é o mesmo elemento, mas ele tem essa fluidez que vai de um para o outro. E aí, olha só, você vai me dizer que esse quadro aqui ele não é um pattern? Dá para criar para o de vocês? Não, eu vou criar um, ó, mas a minha inspiração é Brasília, e aí tem a ver com arquitetura e tem a ver com a fauna. Vocês criam essa ilustração. E essa ilustração é um dos patterns de vocês. Mas você sabe o que vocês fazem? Vocês retiram dessa ilustração um pedacinho aqui em cima da folha, ou um pedacinho aqui que eu tenho essa folha e a cobra escondida, ou que eu tenho essa casquinha aqui da árvore ou da serpente, e aí eu posso utilizar esse cara, que é um pedaço de um outro pattern, que é mais ilustração do que um pattern azulejinho, propriamente dito, e a partir dele eu começo a repetir esse cara para criar esse padrãozinho meio que de azulejo, sabe? Então o processo de criação de vocês, ele pode ir lá na frente, ser super ilustrado, super divertidinho, para depois até voltar para ser um carinha mais quadradinho e mais rígido, tá? A marca precisa ter só um pattern, que a Angelina perguntou. A marca precisa ter só um pattern final? Não, na verdade vocês vão escolher 3 ou 4, tá? Se o grupo tiver 3 pessoas, 3, se o grupo tiver 4, 4, por exemplo, tem um grupo que tem 2, não tem? Se vocês quiserem fazer 4, porque assim, de repente dá para escolher um para cada um, mas se vocês têm 2, vocês podem usar 2 e 2, sabe? Então cria 4, tá? Vocês vão criar 3 ou 4, tá? Dependendo do número de pessoas que tem nos grupos. Então vocês podem ter 4 diferentes. Vou continuar aqui. Alguns utilizando watercolor, como é que chama? Aquarela, né? E aí, olha só, o quanto que isso aqui e todas as variações desses patternzinhos aqui, ó, quanto que elas conversam com a marca e com a aplicação criada, tá vendo? Pode apresentar os 4. Vou criar um pattern que tem a ver com pequenos personagens, ou pequenos mascotes. Olha lá, você cria um mascote e esse mascote ele já é uma aplicação do teu próprio pattern criado, tá? Meio mapinha e meio com essa carinha de cartoon. Tem a ver muito com esse projeto específico. Pode ter a ver com o de vocês? Pode, tá? Então é o quanto que vocês conseguem seguir nessa linha. Vou botar aqui, essa página aqui tem 20, mas eu vou disponibilizar, tem outras 2 páginas, pesquisa rápida do Pinterest, tá, galera? Mas vocês podem procurar outras, é só para mostrar que dá para pensar em pattern sem necessariamente ter essa rigidez do azulejinho. Olha aqui, ó.
todos eles são paternos, com material gráfico impresso. E olha isso aqui, super bonito, sabe? Tem alguns que parecem mais estampa, alguns que parecem quase uma ilustração. Mas enquanto que esse cara aqui, ó, poderia conversar com o projeto de vocês sobre vela, ou tem aqui, ó, aqueles triangulinhos do palácio, né? Tem uma das marcas dos meninos aí, sabe? É um padrão? É. Tem repetição? Tem. É super rígido? Não. Na verdade, ele é super de similaridade, né? Lembrando da linguagem visual, tá? Dá para criar uns caras assim. Deixa eu abrir outra página do Pinterest aqui, tá? Deixa eu compartilhando com vocês, galera. É uma pesquisa super rápida e super ínfima. Eu vou até botar um link para vocês. Vocês botaram assim, Pattern Design, só na página inicial do Google aparece assim, 50 e mais. Tá? Olha lá, esses aqui até tem uma carinha mais modernista, uma coisa meio art deco, sabe? Meio construtivismo, anos 70. Então dá até para você criar uma linguagem de que cara que vai ter esse pattern, esse padrão, essa padronagem que vocês vão criar. Ah, o meu projeto é super Brasília, então Brasília tem 60 anos, eu queria uma coisa que tivesse a ver com um retrofuturismo dos anos 50 e 60, sabe? Então, criar. Estou só mostrando aqui alguns exemplos para vocês. Pessoal, boa noite. Esse aqui é conteúdo que a gente já viu na aula presencial, depois eu retomei na aula remota e vou passar rapidamente para vocês essa questão dos partes. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Um que eu vou fazer aqui com aquele esqueminha mais básico do azulejo e esse segundo aqui para fazer um que seja uma coisa menos básica, né? Mais aleatória, assim, onde os elementos são mais estão posicionados de maneira diferente, ok? Então, esse aqui, por exemplo, quando é aquele exemplo mais que todo mundo conhece, observem que eu deixei aqui o quadradinho só para mostrar que eu posso ter um jogo aqui de posicionamento, né, para escolher qual seria, digamos, aquele frame, aquela máscara ideal para mim. Eu vou deixar aqui, né, terminando nessa ponta aqui branca e terminando aqui embaixo, né, que seria essa área aqui que eu quero, né, preservar. Lembrando que vocês têm que sempre que pensar que o quadrado que vai definir a padronagem, ele vai ter essa comunicação a partir das 4 arestas, né? Então, onde termina aqui, ele vai engatar com esse lado oposto aqui, né? A padronagem tem esse efeito. Onde termina a parte superior, vai engatar com a parte inferior. A parte esquerda vai engatar com a parte da direita, ok? Então, feito isso, a gente só tem que fazer aqui o Clip Mask, né? Então, esse aqui vai ser a área que eu vou utilizar para definir a minha padronagem, ok? Então, seleciono isso aqui. Vou aqui em Objects, Pattern, Criar Pattern, né? Observem que já automaticamente eu estou definindo aqui, né, o grid de padronagem, né? Se eu habilito isso aqui, eu já tenho a minha padronagem totalmente junta. Eu só dar um nome aqui, né? Pattern 1. Ok? Lembrando que tem outros grids aqui que eu mostrei para vocês. Eu vou definir só esse grid padrão, né? Que depois eu vou utilizar o outro recurso para fazer o outro padrão. Aí é só fechar aqui ok? E essa padronagem já está definida aqui nas minhas amostras, ok? Então, ele já está salvo aqui nas amostras, é só pegar qualquer quadrado aqui. Observem que eu já tenho ele aqui, né? Aplicado. Beleza? E o outro que eu vou mostrar para vocês é o recurso quando você tem elementos que não são tão simétricos, né? Eu tenho esse conjuntinho aqui e eu quero definir uma padronagem a partir dele, certo?
Então, nesse caso aqui, como é que a gente monta? Como é que a gente monta ele? Né? Eu vou criar o meu quadradinho. Nesse caso aqui, propositalmente, vocês têm que deixar partes do seu conjunto fora das arestas. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar somente essa parte aqui, né? Ok? Então, eu estou deixando fora esse lado aqui, na lateral esquerda, e parte desses elementos aqui fora. Mas eu tenho que replicar eles nas arestas opostas a cada um. Para quê? Para que na hora que a gente cria o padrão, ele consiga engatar isso da maneira correta, né? Então, como é que faz isso aqui? Eu vou colocar mais para cá para mostrar para vocês, né? Como que funciona. Então, vou pegar esses da parte superior, ó, certo? Vou pegar aqui esse, vou pegar mais para cá, aqui, ó. Certo? Então, esses que estão na parte superior aqui, eu tenho que trazer para baixo, junto com o quadrado, que vai ser a minha referência, né? Para quê? Para engatar aqui com esse ponto aqui, certo? Por quê? Porque essa parte aqui, né? Deixa eu desagrupar aqui, está agrupado. Certo. Então, esses que estão aqui na parte superior, seleciono e vou duplicar eles para baixo. Eles têm que engatar aqui com nesse ponto aqui, certo? Ok? Aí é só apagar esse quadradinho aqui, né? Da mesma forma, vou fazer com esses que estão aqui, ó, na lateral esquerda. Seleciono eles e seleciono o quadrado. Aí é só deslocar para cá e fazer coincidir eles aqui, ó. Para a emenda ficar certinha, ok? É claro que aqui coincidiu, né? Essas duas flores coincidiram. O que, que eu posso fazer? Eu posso deixar ela diferente, né? Se eu sei que vai cair aqui em cima, eu posso já movimentar ela aqui, apagar ela aqui. Eu já sei que essas duas vão coincidir, então eu preciso deslocar essa aqui, vou deixar ela menor, né? Deixar ela aqui assim. Para na hora de poder aplicar, ela não coincida com a outra, certo? Eu vou tirar essa aqui, esse conjuntinho, porque ele vai me atrapalhar com essa outra aqui, né? Vou fazer esse aqui. O que eu vou fazer? Se continua aqui emendado, então eu vou trocar essa aqui, deixar menor. E aí tenho que trocar essa aqui embaixo, porque né, eu já tinha feito, certo? Vou trocar essa aqui por esse aqui está aqui, ó. Correto?
E aí vocês vão montando, né? Já tenho aqui montado o meu conjuntinho, agora é só criar a máscara aqui, né? Seleciono isso aqui, tiro a borda, vou colocar aqui. Passar esse todo mundo para trás aqui. Certo? Crio a máscara aqui. E agora é só criar o padrão, o pattern aqui. E pronto, certo? Aí vocês dão um nome aqui. E é só fechar aqui, né? Ele já está aqui salvo. Ok? Agora é só selecionar e preencher aqui. Certo? Lembrando que as padronagens, pessoal, isso é importante. Depois que vocês criam ela, lembrem de habilitar aqui no menu de transformação, né? Você tem a opção aqui para, se vocês querem transformar tanto o objeto com a padronagem interna ou somente o objeto sem modificar a padronagem. Se vocês escolhem essa opção aqui e você modifica o objeto, a padronagem fica no lugar, ok? A padronagem fica no lugar. Se vocês habilitam transformar ambos, aí sim, quando você modifica o objeto, a padronagem vai junto. Certo? Então é isso. A gente vai passar para vocês 2 videozinhos, né? Esses 2, inclusive, são do Walter Matos. Tem um terceiro muito bom que está na sequência. E eu vou colocar para vocês. Depois eu fui achando agora de tarde, a gente também passou para a galera amanhã. Uma meia dúzia de vídeos sobre o Illustrator. E eu achei 2 especificamente sobre o Photoshop. Para quem de repente gostar mais do Photoshop, tiver mais versatilidade do Photoshop, para fazer direto lá. Uma coisa que é legal de vocês entenderem, e o Walter Matos fala muito isso nos 2 primeiros vídeos dele, tá? Que mais do que a ferramenta é você entender a métrica de como você quer montar, tá? Entender essa matemática, essa geometria, o que você quer no meio, o que você quer nas bordas, o que você quer num canto e no outro. Copiar e colar para fazer o azulejinho e repetir, o software faz para vocês, tá? E a segunda coisa tem vários tipos diferentes de como fazer e a própria ferramenta te dá essa versatilidade, né? O Mel mostrou 2 ali, a gente contabilizou de manhã, nesses 3 vídeos tem 4, talvez 5, sendo que uma delas é só assim, eu crio um quadradinho, eu coloco os elementos lá dentro e dá para fazer tipo copia e cola, num método bem lusitano mesmo, tá? Eu falo com propriedade que a minha bisa é portuguesa, então assim, eu fui de um cara que aprendeu na faculdade, eu quero criar um padrão, eu vou pegar essa folha, vou colar os elementos aqui dentro, eu vou tirar xerox, tá? É literalmente copia e cola do mundo analógico. Eu tiro o xerox e colo uma do lado da outra. Tiro mais uma xerox e colo uma do lado da outra, tá? Que pode parecer super, eu vou até falar burro, né? Mas super bobo, ou super antigo, antiquado de ser feito, mas ainda é um método que funciona. A ferramenta está te dando só outras possibilidades. E aí, assim, assistam os vídeos, entendam como que é a lógica, a métrica da coisa, e vejam qual que é o caminho que você ou mais gosta ou acha mais fácil. A ferramenta sempre vai te dar, não, um é no efeitos, Distortion Transform. O outro é no copia e cola, e aí depois eu jogo no amostra, né, no swatches. O outro é e aí o Illustrator tem, né, um options pattern, em que ele já cria a gradinha de pattern para vocês, sabe? Então assim, entende qual que é mais mnemônico, qual que é mais assimilativo para vocês. E aí segue firme. Eu gosto muito de fazer no Photoshop. Se você conseguir fazer o padrão do pattern no Photoshop, vai pro Photoshop, galera. Entendeu? Eu até falei com a galera da manhã, eu sou um cara que até... Agora, quando eu comecei a dar aula com vocês, eu já mexi um pouquinho, né? Mas eu mexi muito para dar aula de Illustrator.
Mas a minha ferramenta até antes disso era CorelDRAW. Se você sabe a ferramenta para poder fazer um pattern no CorelDRAW, para que você vai perder tipo 3, 4, 5 horas para aprender como é que funciona outra ferramenta, para aprender como é que funciona a técnica de como é que eu crio um pattern na outra ferramenta para poder criar? Cria no CorelDRAW, tá? Se você souber fazer no Paintbrush, cara, cria no Paintbrush. Eu ainda sou um cara que eu resolvo 98%, e isso não é uma mentira, tá? Eu resolvo 98% do que eu crio no Photoshop. Aí eu uso os outros 2% para, quando eu quero fazer um material editorial, eu levo do Photoshop já tudo pronto, layout, para o InDesign, e quando eu preciso de alguma coisa vetorial, eu resolvo no Photoshop, na verdade eu resolvo primeiro na mão, lápis e caneta, desenho e pinto o que eu preciso no Photoshop, quando está pronto, eu levo para o Illustrator só para vetorizar. Então assim, entendam qual que é o método mais rápido, mais fácil e mais assimilativo para vocês. Entendendo isso, segue para frente. Beleza? A gente vai colocar agora os 2 vídeos, acho que vai até a gente tem tempo, tá? Vamos colocar os 3 vídeos na sequência. Eu vou colocar o do Walter Matos, aí a gente volta para cá, a gente faz os comentários. Vou botar o segundo do Walter Matos, a gente volta para cá e faz os comentários. E tem um terceiro que a gente achou hoje, que é de um cara que está super didático, né? Esse copy e cola. E aí, mas mais do que a ferramenta, inclusive os vídeos do Walter Matos falam assim, ó, não abre o Illustrator junto comigo não. Primeiro entende aqui, depois você abre. Primeiro entende a métrica e aí depois entende como faz. E aí na sequência eu vou disponibilizar uma porrada de vídeos. Assistam, vejam quais vocês gostam, que acham mais fácil, e aí partam para a criação de vocês, tá? Vamos botar o primeiro lá do Walter Matos. O que eu vou fazer? Eu vou botar o link para vocês aqui, já está no Black também. Assistam daí, eu vou botar para rodar aqui, mas vai estar sem áudio, tá? E aí a gente volta para cá. Esse aqui é o primeiro. Assistam daí, eu vou botar para rodar para aqui, mas ele vai estar sem áudio, ok?
Eu vou só compartilhar aqui a janelinha aqui. Tem um outro vídeo também também do Walter Matos, tá? Em que ele vai falar exatamente sobre essa história da técnica do Escher, tá? De criar essa tesselação. O dele não é só uma padronagem. O dele tem um desenho um pouco diferente, porque ele não vai só criar um quadrado e vai sobrepor as peças, né? Ele tem esse encaixe que é, na verdade, feito em cima das formas orgânicas do próprio desenho, tá? Olha lá. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada aí? Então, né? Olha o que o Google está me sugerindo ali. A literatura... Switch 2020. A literatura chama isso de figura ambígua, né? Figura ambígua. Ou figura fundo reversível, né? Sim. Tá? E aí tem esse link aí. Eu vou colocar um outro, não tem a ver com o nosso assunto propriamente de padronagem ou padronagem especializada. Foi um vídeo que eu achei hoje à tarde também, vendo esses outros vídeos, em que o cara ele explora matematicamente coisas do mundo cotidiano, né? Tem vários outros vídeos. E aí ele fala sobre a matemática nos azulejos portugueses e como é que o Escher criava matemática para poder fazer os desenhos dele, tá? Vou colocar na pastinha da data de hoje com esses links todos, tá? Galera, assistam os vídeos em Noel. Eu acho que vale a pena a gente, de repente, só disponibilizar para eles. Não, gente, fique com eles, vão ter que assistir de novo depois para poder ir fazendo clique e cola lá no um segundo do Walter Matos, e tem um terceiro, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu deixar no ponto aqui, só para poder compartilhar com vocês. É este aqui, ó. Deixa eu só compartilhar só a imagem, tá? Não vou passar o vídeo todo, não. Duas formas de criar. Esse aqui. Tá? Eito é desse cara, Daniel alguma coisa? Daniel Spakoff, DS Tutoriais. Tá? Ele tá super didático, viu, galera? Como que ele ensina, é esse passo a passo que o Noel passou aí para vocês, tá? De criar, arrastar o quadradinho, e eu pego o que está em cima e colo embaixo, pego do lado esquerdo e colo no direito. Tá super explicadinho, assim, tá? Então, vocês têm mais um tutorial com uma terceira e uma quarta metodologia para poderem fazer o de vocês aí. Perdão. É isso? Acho que é isso, tá? Galera, então olha só, para a semana que vem, todo mundo, tá? 3 individuais. Quem quiser dar uma espairada aí, pode fazer mais. Professor, eu fiz 4, 5, 6. Não é, eu lembro, a gente semana passada teve uma menina que fez uns 9. Ela gostou e foi fazendo um, e fez mais um, e aí fez colorido e fez azul. E para cada um que ela fazia a variação de cores com a paleta de cores que eles tinham criado pro projeto. Assim. Então, sei lá, no final ela tinha uns 20, né, 5 ou 6, e aí cada um tinha ali 4, 5 variações das cores. Então ficou super bonito, super visual. Uma coisa que eu sempre digo para vocês é assim, nunca joga fora nada que vocês fizeram pro projeto. Guarda, seja no Sketch, seja na pastinha do Illustrator, porque lá na frente vocês podem utilizar isso assim. Estou criando aqui a rede social do Instagram e aí eu quero fazer um fundinho para uma foto. Pô, criar uma padronagem que de repente não serviu para a marca, ou não serviu para o manual, dá para usar lá na frente? Então utilize, aproveita disso. Tá? Outra coisa que eu ia comentar com vocês, sim, aí vocês vão criar 3 formas individuais, cada grupo escolhe 4, tá? É obrigatório 4, mas sei lá, professor, a gente criou aqui, e aí como a gente tem, sei lá, 5 elementos ou 5 ícones, a gente tem que ter 5 padrões. Pode ser? Pode, vocês estão passando além da regra, tá? Mas todo mundo ter o mínimo inerente ao pedido. Para o passo seguinte, vocês vão começar a fazer as aplicações para as redes sociais. Então, para a semana que vem, eu já pediria para vocês, já cria um perfil na rede social, pelo menos Instagram e Facebook, e já começa a subir o material de identidade para vocês verem o que está funcionando lá dentro. Tá? Depois a gente vai fazer story, a gente vai fazer uma ação com 3 posts, e a gente vai começar a colocar os materiais lá. Ver se o ícone está funcionando, se o avatar está funcionando, se a foto está funcionando. Tá?
mais do que só fazer um mockup. Tem hora que o mockup não funciona. E aí, para as próximas semanas, a gente vai pedir para vocês os uniformes, que é o terceiro, a aplicação para as outras federações, que é o quarto, e o quinto item é o mascote, mas esse cara é um bônus. Se der tempo e se vocês tiverem a possibilidade de fazer lá para frente, legal, tá? Já estou falando para vocês que a galera da manhã já falou que vai ter até bonequinho de pelúcia no dia da apresentação final, tá? Então são as nossas próximas 4 ou 5 semanas aí para a gente poder produzir esse material em cima de vocês. Até porque a gente vai abrir semana que vem esses 3 que vocês criaram para a gente poder fazer comentários em cima disso. E semana que vem vocês já definem do grupo 3 ou 4, tá? Para cada um dos grupos.